E hoje o totalitarismo ele se baseia simplesmente na imanência, né? E na rejeição da transcendência. Embora nós possamos, estamos voltando aos cátaros aí, imaginar também um totalitarismo que rejeita completamente a imanência e fica apenas com a transcendência. O conservadorismo é aquele que quer a convivência dessas duas dimensões. E eu já tenho falado disso também, mas para repetir aqui, essa transcendência dentro do conservadorismo, ou essa busca de transcendência que caracteriza o conservadorismo, ela se configura através de três, digamos, aspectos que permitem a visualização e que levam à defesa da transcendência, que são Deus, pátria e família, né? Chamemos assim o trio conservador. Todos eles têm uma dimensão de transcendência. Deus, obviamente, né, como o polo, digamos, da criação, um dos polos da criação, né, Deus e o criado, a criatura, necessário a, digamos, a toda essa estrutura onde nós não temos simplesmente a criação, ou a criatura, melhor dizendo, porque do contrário nós não teríamos nada no fundo, não teríamos nenhuma existência. Embora essa transcendência de Deus seja, de certa forma, problematizável, né? Depois podemos falar um pouco disso. Mas, bom, pátria e família também são maneiras de falar da transcendência e de corporificar a transcendência. A família, do ponto de vista mais imediato do indivíduo, né? A vida na família é aquela onde o indivíduo se coloca fora de si mesmo, né? Se abre a uma não totalidade de si mesmo, né? O indivíduo, quando ele se torna parte de uma família, e ele desde, né, o nascimento é parte de uma família, ele está se destotalizando, né? O indivíduo totalizado em si mesmo não existe, né? Ele só existe como, no seu meio mais imediato, parte de uma família. Mesmo o indivíduo que vive na prática isolado, ele obviamente é fruto de uma geração e ele tende naturalmente a viver em algum tipo de associação familiar, né? Por isso que o totalitarismo também quer tanto o isolamento do indivíduo e a destruição da família, porque a destruição da família é parte da destruição da transcendência e parte da totalização de um indivíduo. Olha, você aqui no seu ego, digamos, você é tudo, não existe nada fora aqui em torno de você. A família é uma abertura, né? Sobretudo a constituição, digamos, de uma família. Ela é necessariamente um dar de si e um abrir-se e um destotalizar-se por parte do indivíduo. E a pátria, algo semelhante do ponto de vista social, né? Do ponto de vista social mais amplo. A pátria é aquela entidade que não é apenas uma soma de indivíduos, mas é aquela entidade, assim como a família também não é apenas uma soma de indivíduos, é aquela entidade que exige também do indivíduo, do ser humano, uma abertura e uma busca a algo que está além de si, que está além de uma totalidade. O conservadorismo ele também deseja e requer, do ponto de vista da sociedade, do funcionamento da sociedade, a convivência e a complementação de direito natural e direito positivo. O totalitarismo ele tende a se fixar apenas no plano do direito positivo, ou seja, é a lei, tem que cumprir, né? Sem uma referência a uma lógica, digamos assim, externa da lei, sem referência a princípios que estejam balizando a lei positiva, a lei efetivamente existente, né? O totalitarismo, ele, de certa forma, precisa rejeitar o direito natural, porque o direito natural, ele inclui os princípios da liberdade, ele inclui e ele, digamos, constitui em si mesmo um aspecto de transcendência.
porque onde estão esses princípios? Eles não estão na matéria, não estão nos neurônios, não estão na comunicação entre os neurônios. Os princípios do direito natural, né, direito à vida, o direito à justiça, o próprio conceito de justiça, eles não existem no mundo puramente material. Você precisa pressupor um mundo não material para falar desses princípios de direito que estão além do direito positivo. Então, o totalitarismo ele tende a querer destruir tudo isso. Então, fala, se o poder diz que a lei é essa, não interessa se ela é uma lei que você sinta como injusta, porque ele rejeitou todo esse aspecto do sentimento, né? Então, e o que está acontecendo hoje, eu acho que é algo mais complicado, inclusive, porque quando ainda é direito positivo, né, bom, a lei pelo menos está ali, escrita, você sabe qual é. O que nós temos agora já não mais o primado da lei, mas o primado da decisão do juiz, né? O que já nos leva além do positivismo, nos leva para um absoluto subjetivismo político do direito, né? Ou seja, seria o paroxismo, digamos, do positivismo, onde não é nem sequer a lei escrita, porque ao ser codificada, a lei, de certa forma, ela tem que dialogar com os princípios de direito natural, com os princípios externos a ela própria. Mas quando a lei a lei desaparece, a lei é simplesmente a decisão do juiz, né? Sem a necessidade de se expressar, nem que seja fingindo que ela obedece a determinados princípios, nós temos aí uma estrutura jurídica que nega completamente, né, que não só que rejeita, mas que destrói completamente qualquer referência externa e qualquer possibilidade de uma inserção de princípios como o princípio da liberdade na realidade jurídica. O conservadorismo ele não rejeita o direito positivo, né? Ele tende a, digamos, preservar e enaltecer muito o direito natural, mas também é preciso, e essa acho que é a visão conservadora, manter um como princípio regulador do outro, né? O direito positivo também como princípio regulador do direito natural, e não simplesmente o direito natural como regulador do direito positivo. Se nós tivermos também só o direito natural, nós estamos também diante de um subjetivismo de interpretações. Então, como em todas essas outras dualidades, o conservadorismo quer a preservação dessa dualidade e a sua superação, que nesse caso é a justiça, né? Ou seja, princípios e positividade da lei convergindo para a justiça, né? Enquanto que o totalitarismo ele rejeita os princípios e, portanto, ele nunca vai chegar na justiça, porque a justiça é essa superação de uma dualidade. Se você nega um dos polos da dualidade, você não vai ter o terceiro elemento, digamos assim, dessa superação. O conservadorismo tem tudo a ver com o conceito da sociedade de confiança. A sociedade tem que ser baseada na confiança entre os seus membros e não apenas no respeito à lei. Do contrário, ela, no fundo, é uma sociedade totalitária, né? Uma sociedade onde não vigora a liberdade. Na sociedade de confiança, você tem a necessidade, sim, de uma lei colocada e conhecida, mas também a necessidade de princípios e sentimentos que unam as pessoas para além da lei, né? E confiar uns nos outros só existe se as pessoas compartilham alguma coisa, se compartilham alguma história, uma cultura, e isso é que configura uma nação, né? Sem esse compartilhamento de sentimentos, de tradições, de história, você não tem nação, você tem simplesmente um Estado que executa e dirige os indivíduos a partir de lei, né? E vai ser uma lei positiva.
vai ser uma lei unicamente positiva, porque os princípios, o direito natural, tudo isso vive no mundo do sentimento, isso vive no mundo da transcendência, isso vive no mundo do espírito, se você quiser, né? Enquanto que o totalitarismo, na sua forma atual, rejeita todo esse mundo, né? Nele existe apenas a lei positiva a partir de um Estado que, portanto, dirige os indivíduos atomizados, indivíduos fechados, cada um, totalizados, cada um deles no seu próprio ego, sem família, sem pátria, sem Deus, né? Deus, a ideia de Deus para o indivíduo no fundo, a abertura fundamental, né? O não eu, né? O eu que precisa de algo além de si, que se abre na busca de algo além de si, né? Acho que a gente, para voltar um pouco ao começo, para o ser humano, Deus não é simplesmente uma resposta, Deus é também uma pergunta. Deus não é simplesmente aquilo que complementa o homem, é aquilo que torna o homem incompleto. Deus, ele vive, eu acho que no nosso coração, e no nosso pensamento, através justamente do sentimento de incompletude, do sentimento de que eu não sou tudo, de que eu não sei tudo, de que o ser humano não tem como saber nem ser tudo, né? Então, através desse caminho rumo ou desse exercício de um direito puramente positivo, você constrói uma sociedade sem confiança, sem abertura dos indivíduos uns com os outros e sem abertura do ser humano, do conceito de ser humano para algo além de si. E a liberdade, ela entra por essa porta aberta para o espírito, para a transcendência, para Deus. Isso que é a porta pela qual entra a liberdade na sociedade humana. Se não houver essa porta aberta para o sentimento, para os princípios que estão além da realidade material, o ser humano se torna simplesmente aquela peça de uma engrenagem que se sujeita às leis que são unicamente os ditados do poder, que não se referem a nenhum tipo de princípio, né? Então, o conservadorismo, no fundo, ele se refere a essa ideia do princípio, né? E aqui acho que é interessante pegar a palavra grega arché. Arché é o princípio em vários sentidos, né? Ele pode, nos dois sentidos também que tem a palavra princípio em português, sobretudo, que são o sentido temporal, né? Que é o começo, e o sentido de princípio orientador, de uma estrutura, né? Aqui nós vemos como é importante esse diálogo, digamos, entre o tempo e a permanência, digamos assim, né? Arché, né, ele está no Evangelho de São João, né? No começo era o Logos, en arché en ho Logos, né? O que estava no começo, o que estava no princípio, melhor dizendo. O Logos é a comunicação entre Deus e o homem, se você quiser, a comunicação entre o Criador e a criatura. Isso aqui é arché no sentido de começo, assim que começou, mas começou e vai começando o tempo todo, porque não é um começo que está lá distante, é um começo que está todo o tempo conosco, porque ele é um princípio organizador da nossa vida, da vida de toda a criação. Bem, e o totalitarismo, o que ele quer? Ele, no fundo, você pode caracterizá-lo como uma anarquia, não no sentido de um caos observável, mas no sentido de uma ausência de princípio orientador, de uma rejeição e uma destruição tanto daquele começo temporal quanto da estrutura dessa comunicação de uma transcendência com uma imanência que existe o tempo todo e que recomeça o tempo todo. Aqui é começo e permanente recomeço, por isso que eu acho que ela tem tanto a ver, essa ideia, com o conservadorismo, né? Então, o totalitarismo é uma rejeição da arché, e quando você rejeita a arché, no sentido dessa comunicação de imanência com transcendência, você tem simplesmente o poder. E aí nós vemos Nietzsche, né? Não é à toa que Nietzsche proclamou a morte de Deus,
né? Também proclamou como estrutura fundamental da realidade a vontade de poder, Wille zur Macht. Então, não é à toa que essas duas ideias estão juntas no pensamento de Nietzsche, que é um pensamento muito mais complexo e que a gente pode também falar depois, mas isso é muito claro. Então, às vezes eu acho que não necessariamente Nietzsche está pregando, eu acho que ele está descrevendo em muitos casos. Então, mas como eu digo, podemos falar depois disso. Então, ausência de Deus, morte da transcendência, morte do sentimento, morte da comunicação entre o homem e Deus. O que nós temos? Só o poder. Toda a vida ela se resume à busca do poder, o poder que simplesmente quer cada vez mais poder, né? Então, tirou Deus, só fica o poder. E isso nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Nós estamos vendo isso com o avanço dos totalitarismos na Eurásia, digamos assim, com a crescente tirania do politicamente correto e, em parte, a tirania sanitária no Ocidente e, para não deixar de falar do Brasil, com a cleptocracia cujo poder avança no Brasil, né? Bem, para concluir essa reflexão, claro que de vários elementos aqui nós podemos aprofundar em outras reflexões, mas para concluir por aqui, eu diria que o conservadorismo ele é, antes de tudo, um bom senso. Um bom senso de saber que nós não sabemos tudo, né? Uma humildade diante da realidade, uma humildade metafísica e epistemológica. Ou seja, de que nós não temos a capacidade de nos totalizar e que uma totalização ela não nos amplia, a totalização nos diminui, nos reduz, nos escraviza, inclusive, né? Então, o famoso saber que nada sei de Sócrates, acho que isso é sempre algo fundamental, né? Saber que a realidade ultrapassa aquilo que nós chamamos de razão. E, nesse contexto, eu queria citar aqui um versículo muito importante da Epístola de São Paulo aos Coríntios, primeira Epístola aos Coríntios, que é o versículo 13, 12, que diz o seguinte, em grego primeiro: Blepomen arti diesoptru en enigmati, totede prosopon pros prosopon. Então, hoje, atualmente, nós vemos apenas como se fosse através de um vidro, né, diesoptro, en enigmati, em enigmas, de maneira incompleta, né? E, no entanto, né, então, né, um dia nós veremos face a face. Ou seja, na nossa realidade aqui nós não temos a capacidade de contemplar o conjunto da realidade. Nós a vemos através de enigmas, através de mistérios, e é isso que significa, em parte, eu acho, a ideia da incompletude, da abertura do ser humano. Ele precisa saber que ele não está vendo tudo, que o que ele está vendo são enigmas através de um vidro, né? Mas que existe algo a ser visto de maneira plena, né? E aí aquele conceito da plenitude com o qual nós começamos, né? Quando ele verá face a face, né? O que é esse ver face a face? É ver Deus face a face, né? Sim, né? Mas é também ver, acho que toda essa estrutura de superação de uma dualidade face a face, né? Prosopon pros prosopon. De modo que, aqui com São Paulo, então, acho que nós podemos concluir essa reflexão nesse sentido de que precisamos dessa humildade, de saber que nós não estamos enxergando tudo, mas que existe essa plenitude a ser enxergada e que a nossa vida tem que ser a busca de enxergar essa plenitude.